após quando a gente terminar aqui, se der tempo, a gente inicia hoje. Se não der tempo hoje, na próxima aula a gente continua a nossa aventura em desbravar, em conhecer a lei maior do Serviço Público Municipal, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis municipais do nosso município, né? Lei que vai reger a nossa vida logo, logo, né? Já foi profetizado, não foi Jaciara, não foi Marta, que logo, logo todo mundo estará efetivo e essa lei vai comandar a nossa vida enquanto servidor público. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, né, nesse sentido para todos nós. Vamos lá, vamos lá. Pegando aqui a questão 31, né, a gente tem José, auxiliar de serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde, foi aposentado por invalidez. Aí a gente já liga a anteninha, puxa lá no HD aquela informaçãozinha que está falando em aposentadoria, ele está falando ou em reintegração, ou em readaptação, ou reversão, aquela historinha dos meios de promoção, né? Por meio de você, como funciona a sua integração no serviço público, através daquelas regrinhas que cada uma depende de um detalhe, e quando a gente fala em aposentadoria, a gente já lembra já de que a aposentadoria deu errado, voltou para o serviço público, ou seja, foi revertido a situação da aposentadoria, foi desmanchada, então você voltou. Então, aquele ato que lhe aposentou foi revertido, então a gente já lembra disso. Reintegração, a gente tem que lembrar, reintegração é quando há demissão injusta e você consegue reintegrar-se ao quadro, aí é chamado de reintegração. Readaptação é a questão de quando você tem uma comodidade, um problema de saúde que impede o seu desempenho como no serviço público, no cargo que você está exercendo, não, o cargo que você agarrou com unhas e dentes, né? Vamos pensar dessa forma, que é o cargo que vocês estão lutando para conseguir. Esse cargo, porventura, for tirado injustamente, vocês vão entrar com um processo contra a decisão e vocês vão retornar ao serviço público. Vão fazer uma poupança forçada, porque todo o tempo que você passa esperando o julgamento, a decisão da justiça de você voltar, do seu cargo voltar a ser seu, como de fato e de direito, você não tem prejuízo nenhum, vai voltar a receber tudo que deixou de receber no período que ficou fora, e você é reintegrado, né? Na questão da readaptação, é o problema de saúde que acomete e você não consegue mais desenvolver aquela função principal, que é a função do seu cargo. Citei nos exemplos sempre a questão do professor, que é bem comum para o professor criar o que chama, é um problemazinho na garganta, que tem um nome lá que eu desconheço, mas o nome popular é calo na garganta, que ocasiona pelo o uso constante da fala em músicos, em professores. Isso é um problema de saúde que é comum e atrapalha no andamento da carreira do professor. Por quê? Professor que não consegue falar, fica difícil de lecionar, né, de ensinar, né? E aí a nossa voz é o nosso maior patrimônio enquanto professor. Mas o fato da gente perder ou diminuir ou diminuir com o problema de saúde, diminuir o uso não podemos mais usar com a constância que usamos a voz com esse problema de saúde, não vai nos deixar em casa aposentado, né? A gente vai ser readaptado, né? Vai ser buscado uma função que a gente não use muito a voz e a gente retorna ao desempenho do serviço público bacaninha. Recondução é o que acontece quando
alguém que, no caso do exemplo do reintegrado, né? O reintegrado, quando você é demitido, o seu cargo é ocupado por outra pessoa. Quando você é reintegrado, né? Você retorna para o seu cargo de origem. Quem estava no seu cargo vai ser reconduzido ao cargo anterior que ocupava, né? Mas o seu cargo de reintegrado, ele é seu. Não tem essa conversinha de dizer, não, vou procurar um outro cargo. Não, você volta para aquele que você foi demitido, pelo qual você foi demitido, né? Injustamente, foi revista a decisão, através da justiça, você é reintegrado. Então, a gente tem, nesse tipo de questão sobre a promoção, os meios de promoção, no regime jurídico, a gente tem que lembrar, reintegrado lembra do demitido, que vai procurar na justiça e reverter essa situação da demissão. Você volta para o serviço público, ocupando o seu cargo, você está sendo reintegrado ao serviço público. Aquela pessoa que estava ocupando seu cargo na sua saída, ele vai ter que pedir licença, pegar o banquinho e vai ser reconduzido para o cargo anterior. Ele vai ser reconduzido. Recondução é justamente quando há essa reintegração à ocupação do cargo que pertencia ao servidor anteriormente da demissão, essa ocupação vai voltar a pertencer ao servidor que foi demitido, né, esse cargo, e essa pessoa que estava ocupando, ele vai pegar o banquinho e vai sair de mansinho, porque ele vai ter que voltar para o cargo anterior. Aí esse movimento ele é chamado de recondução. A reversão, eu já falei que a reversão é a questão da aposentadoria, e por algum detalhe a aposentadoria foi desfeita, foi desmanchado o ato, foi desfeito o ato, ou o ato foi considerado impróprio. O que acontece? Você volta ao quadro. Aí, quando você volta ao quadro, você reversão por quê? Porque foi revertido a decisão que foi tomada no ato administrativo que lhe deu a aposentadoria, né? A ascensão é você subir conforme a carreira, ou seja, a ascensão e promoção é a mesma coisa. Você vai estudando, 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 aí faz um curso maior, vai sendo promovido, né? Até chegar no último estágio da carreira, que no caso da educação é o doutorado, né? Ou o doutorado, né? Porque não tem PhD, né? Tem o curso de pós-doutorado, mas não tem uma gratificação acima para quem passa do doutorado, né? Gratificação não, né? Um subsídio, né? Um aumento salarial, né? No plano de carreira vai só até o doutorado, que já estaria de bom tamanho, né? Quem é que não queria receber o salário de professor como um doutor lá, começar a carreira com 7.000 reais aí? Temos alguns doutores aqui, algumas doutoras, né? Aqui para receber esse salário inicial na educação. Vamos lá, viu, pessoal? Vão marcando a presença aí, né? Marcando a presença. E vamos voltar ao enunciado aqui de José. O nosso amigo José, auxiliar de serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde, foi aposentado por invalidez. Ocorre que 6 meses depois foi realizada perícia por junta médica oficial, que declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Quem é aposentado por invalidez, de 6 em 6 meses tem que voltar à junta médica, renovar os exames, levar novamente para os médicos da junta médica darem o parecer. O parecer positivo, você continua aposentado. O parecer, você pode voltar a trabalhar, adeus aposentadoria, adeus benefício, você retorna ao serviço, né? De acordo com o regime jurídico único dos servidores públicos civis da cidade de Lagoa da Canoa, o retorno de José às suas atividades ocorrerá por meio do provimento. Qual o provimento? Qual o provimento? Falou em aposentadoria, qual é o provimento? Me digam aí a letra, qual é a resposta aí
Tenho certeza que todo mundo vai acertar essa questão. Luciene já carimbou aí um D de dado e reversão. Todas as vezes que a gente falar em aposentadoria que foi desfeita, a gente lembrar que a forma de provimento que ele está se referindo é a reversão, né? A reversão que far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Caso o cargo tenha sido extinto ou tenha sido transformado ou criado um outro cargo com aquelas atribuições, era o cargo que aquela pessoa que tinha sido aposentada iria retornar para ele, né? As outras alternativas, nós temos forma de provimento, reintegração, a gente lembrar da demissão, readaptação, a gente lembrar do problema de saúde que o servidor pode ser acometido, limitando o seu cargo, limitando o seu trabalho no cargo que ele está exercendo, né? Recondução é a questão de você estar ocupando um cargo de alguém e que esse alguém tenha sido demitido. Aí, naquele meio, essa pessoa foi reintegrada, aí o movimento da reintegração, aquele dono do cargo anterior volta para o cargo e você é reconduzido para o cargo anterior. Na questão da, da reversão também, quando o dono do cargo volta, você também, se estiver ocupando, você pode ser reconduzido para o cargo anterior, né? A recondução é o retorno ao cargo que você ocupava anteriormente. Você passando num concurso, todos vocês que vão ser aprovados no concurso do município e não vão parar de estudar, vão continuar estudando, né? Eu tenho certeza disso, e não vão se contentar apenas com o concurso do município, aí vão passar no concurso do INSS, que vai acontecer daqui um ano e meio, 2 anos, aí vão trabalhar no Instituto Nacional de Seguridade Social, né, o INSS. Mas vocês não vão imediatamente, vocês não vão abandonar e pedir exoneração do município, vocês vão requerer, né, vocês têm o direito, o regime jurídico já nos ensinou que a gente pode requerer uma licença para assumir o cargo em estágio probatório, né? Assumir o cargo novo em estágio probatório. Aí a gente vai passar os 3 anos ainda ligados ao município de Lagoa da Canoa. Após a nossa aprovação na avaliação de desempenho, né? Após a nossa aprovação e nós nos tornarmos estáveis, aí sim é que a exoneração no município vai ser efetivada e ser definitiva, né? Por quê? Porque caso você não fosse aprovada na avaliação do desempenho lá no novo concurso do INSS, como o exemplo que eu citei, você poderia voltar a ser funcionário público do município de Lagoa da Canoa, né? Também uma forma de recondução. Também você retorna, aí ocupa o seu cargo anterior, né? E é reconduzido aos trabalhos. E a outra aqui que a gente tem, a ascensão, é a questão da promoção, né? Na ascensão é a questão da promoção. Aí o que a gente tem aqui na letra A? Reintegração faciar encargo e atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Ou seja, falou em limitação, está falando de readaptação. Falou em a limitação que alguém tenha e vai exercer um cargo para cumprir com essa limitação por conta de que ou foi por problema de saúde, ou foi por doença adquirida no trabalho, né, que também, no exemplo do professor, a questão do problema chamado calo na garganta, ele é um problema oriundo no trabalho, né? Você adquire ele no trabalho, né? Locutores de rádio, radialistas, entrevistadores, repórteres, que usam muito a voz, acontece esse problema se não tiver cuidado. Tem que ter
o máximo de cuidado possível. Então, aqui, a letra A está falando, não está falando de reintegração, ele está falando de readaptação, né? Na letra B, ele está dizendo que a readaptação que facear no mesmo cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade, respeitando o interesse do serviço público. Esse enunciadozinho aqui, esse enunciado é o enunciado da recondução. É o enunciado da recondução. Facear no mesmo cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade, respeitado o interesse do serviço público. Na recondução, se você tiver o caso, for no caso, promovido ou ocupar um cargo de alguém que depois é reintegrado e volta para aquele cargo, e se seu cargo lá tiver ocupado, não é garantido você voltar para o cargo anterior. Vai depender do serviço, do interesse do serviço público naquele momento. Então, não é coisa boa ser reconduzido, porque você pode ser colocado até em disponibilidade, e a gente só sabe que se ficar em disponibilidade, a gente vai receber parte do salário, porque a gente vai receber proporcional ao tempo que a gente trabalhou. Então, não é bom a gente ficar em disponibilidade. A letra B, esse enunciado da letra B está falando de recondução. Aí, no enunciado da letra C, que facear encargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação. Falando de limitação, está falando a readaptação. Na letra D é a nossa resposta, né? Reversão, que facear no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Isso é o meio de promoção chamado reversão, que a gente vai sempre associar à aposentadoria por invalidez, que é desfeita. Desfeita por quê? Porque a junta médica vai decidir e definir que você pode retornar ao seu trabalho, ou você pode ser readaptado. Desculpa aí, gente, a minha menina Laura, que é daquele tipo de pessoa que gosta de comer muita besteira e pouca comida. Aí foi ali e quase desmaiava, porque chegou da escola e não almoçou. Né, Laura? Coisa feia, né, Laura? Mas vamos lá, gente. Vocês estão compreendendo, gente, essas formas de provimento é uma questãozinha. Forma de provimento é um assuntozinho bem batido, nas nossas pesquisas, no nosso levantamento sobre questões, a gente tem muito, muito mesmo questões sobre formas de provimento com relação ao regime jurídico, né? E o regime jurídico, gente, ele é semelhante a todas as cidades. O que vocês estão estudando hoje aqui pode contribuir e colaborar com o estudo de vocês para qualquer concurso municipal. A diferença, às vezes, é alguma particularidade que tem no regime jurídico, tem uma regrinha aqui, outra ali, eu tenho um cargo aqui que não tem no município, no outro município, mas em termos de lei, é basicamente bem semelhante, bem como é também semelhante à lei, ao regime jurídico único dos servidores da União, o regime jurídico único dos servidores do Estado, né, que também, que vocês estão estudando aqui, também serve para o concurso do Estado tranquilamente. Se vocês forem estudar o regime jurídico dos servidores do Estado, vocês vão ver muita coisa semelhante. Muda a ordem dos artigos, né? Isso aí é fato, né? Mas quando se falar de meios de provimento, está falando de reversão, reintegração, readaptação, recondução, né? Promoção, tudo isso é meios de provimento, né? Que é chamado meio de provimento derivado, né? Que o meio de provimento originários é a nomeação, né? A nomeação, que todos vão ser nomeados, né? Se eu ganhasse cada vez que eu falasse
dessa previsão de que vocês vão ser nomeados R$ 1, já estava rico, já, viu? Observe quantas vezes eu falo isso na aula. Eita, mas vamos lá, gente, vamos lá. Então, a gente já viu aqui a nossa resposta, letra C, né? Letra C, letra C não, desculpa, letra D, a nossa resposta. Vamos aqui para a questão 32, também falando sobre formas de provimento, né? Forma de provimento também, aqui, né? De acordo com o regime jurídico único dos servidores civis da cidade de Lagoa da Canoa, responda. A servidora estável Ana Cláudia ocupa o cargo de telefonista, lotado na Secretaria Municipal de Administração. A administração municipal, faltou um A aqui. A administração municipal declarou extinto o cargo de telefonista. Quando ele fala esse processozinho aqui, olha, a administração municipal, gente, a gente tem que lembrar, o cargo declarado extinto é aquele cargo que vai uma lei, um projeto de lei, tornando aquele cargo extinto para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores analisa o projeto, aprovando que aquele cargo foi tornado extinto, né? Não vamos interpretar e achar que a administração pública municipal pode exatamente decidir, o executivo municipal pode decidir, eu vou extinguir esse cargo e pronto, acabou, já está extinto. Não é assim que funciona. Tem que ter a aprovação da Câmara de Vereadores. A extinção, a criação, a remuneração, as atribuições de cada cargo, tudo passa por projeto de lei na Câmara de Vereadores, né? Então, a gente entende essa administração pública municipal declarou após ter acontecido esse trâmite, esse projeto de lei, essa aprovação, aí sim ocorre a extinção do cargo, né? O cargo de telefonista de Ana Cláudia, aqui no nosso exemplo. Aí, quando o cargo é extinto, qual é a situação que a gente fica, né? Na questão anterior, eu até citei que não é uma coisa boa a gente ficar, né? Quando o cargo é extinto, vamos lá, quem é que lembra? A pessoa vai ficar em disponibilidade, a pessoa vai ser reintegrada, vai ser reconduzida, vai ser readmitida, vai ficar indisponível. Qual dessas 5 alternativas a pessoa fica quando o cargo é extinto? Imediatamente a gente tem que lembrar, se for extinto o cargo, a gente tem que lembrar de quê? Vamos aí, me ajuda aí, gente, vamos aí. Letra A, parabéns, Luciene, você é topada mesmo. Exatamente, a gente tem que lembrar da disponibilidade. Se o cargo for extinto, inicialmente você vai ficar em disponibilidade. Se houver um cargo semelhante, com atribuições semelhantes e com remuneração semelhante, aí você é colocado naquele novo cargo, né? Que a gente citou até o exemplo, o telefonista pode ocupar o cargo de recepcionista que tem atribuições semelhantes, salários iguais, pode tranquilamente ser migrado, né? O cargo deixou de existir de telefonista, mas vai ser recepcionista agora do Poder Público, né, da Secretaria Municipal de Administração na questão aqui, né? Então, mas isso aí a questão teria que dizer, gente. A pessoa poderia emigrar para um outro cargo de atribuições semelhantes, mas a questão teria que dizer. Caso, como ela não disse aí, então fica em aberto. Então, o que acontece quando o cargo é extinto? Você fica em disponibilidade. E a gente já viu que disponibilidade não é coisa boa, porque você não recebe o seu salário integral, né? Você recebe uma parte do seu salário de acordo com o tempo de serviço que você desempenhou, que você tem, né? Então, na questão 32, nós temos que o funcionário que tem um cargo, que esse cargo foi extinto, ele fica em disponibilidade, né? E ficar em disponibilidade é o quê? Você vai ficar em casa, aguardando o chamado do serviço público,
mas o salário vai ser pago uma parte do salário só, né? Não vai ser o salário integral, né? Você vai receber proporcional ao tempo que você vem trabalhando, né? Isso não é bom e ninguém quer, eu não quero que ninguém fique em disponibilidade. Eu quero todo mundo trabalhando direitinho. Pode ser readaptado, né? Não vou ignorar, porque a readaptação faz parte do serviço público e temos muitos colegas hoje, servidores, né, que estão readaptados e ninguém está readaptado porque quer. Não é uma escolha, é por necessidade realmente e que nós não estamos livres, né? Nós no dia a dia, cada um trabalhando, podemos sim ser acometidos por qualquer tipo de doença que possa prejudicar o desenvolvimento do nosso trabalho. E isso não é uma culpa nossa, né? E vocês, como futuros servidores públicos municipais, também, né? Mas eu quero todo mundo trabalhando, não quero ninguém em disponibilidade para ganhar menos, isso não é bom, né? Vamos lá. Na questão 33, de acordo com a Constituição, outro tema que eu tenho convicção de que nós teremos questões sobre os princípios fundamentais da administração pública, né, do direito administrativo, que são aqueles 5 que a gente tem um mnemônico, né, mnemônico para a gente lembrar. O L de limpeza, né, o I, que é, no caso aqui, o nosso L é de limpeza, mas nesse caso aqui, nosso é de legalidade, né? Legalidade, L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. São os 5 atributos que vocês, como servidores públicos municipais, vão exercer com extrema sapiência, com extrema competência. Trabalhar em cima da lei, serem impessoais, não levarem nada para o lado pessoal e não vão destratar ninguém só porque não gosta da pessoa, né? Vão ser sempre impessoais e fazer seu serviço direito. Moralmente falando, vão ser perfeitos, sempre vão em busca da transparência, da ética, da moral na condição do seu trabalho, vão respeitar a publicidade, sendo transparentes e sendo pessoas públicas que ajudam a colaborar com essa construção de transparência no serviço público e vão ser extremamente eficientes. Esses são os 5 atributos da gestão pública municipal, da gestão pública estadual, da gestão pública federal do nosso país. E, com isso, eu tenho convicção de que nós teremos questões sobre esses 5 atributos, esses 5 princípios. São chamados princípios fundamentais da administração pública. E aí, o que a gente tem aqui na nossa questão? De acordo com a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando-se esses princípios, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, né? Então, nós temos aqui a primeira coluna aqui, 1, legalidade, 2, impessoalidade, 3, moralidade, 4, publicidade, 5, eficiência. É o nosso limp aqui, ó, afastadozinho aqui para ficar bem bacaninha e bem visualizado o limp. Esse é os 5 atributos fundamentais da gestão pública, né? A primeira coluna, nós estamos nessa numeração. Vamos agora analisar a segunda coluna e decidir. E como é que a gente faz questões que
que tem alternativas, que uma vai eliminando a outra, a gente vai analisando, responde uma, vai analisando e vai sequenciando, buscando facilitar a nossa vida, né? A gente não precisa ler a questão toda. Na hora da prova, a gente vai ser eficiente com o tempo e com os recursos que nós possuímos, né? Qual é o recurso que nós possuímos na prova? A gente possui o recurso do tempo. Você tem 3 horas para concluir 30 questões, que cada questão tem 5 itens, então você tem 3 horas para concluir 150 itens. 150 itens. Olha, ontem vocês tiveram aula de matemática, né? E hoje, novamente, vocês estão tendo dicas de matemática aqui com o professor Fernando aqui na aula de Direito Administrativo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira alternativa, a primeira coluna, nós temos: a administração pública deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando todos de modo igual, ou, quando necessário, fazendo a discriminação necessária para se chegar à igualdade real ou material. Qual é essa discriminação necessária? Tratar igual os iguais e desigual os desiguais de maneira de acordo com a desigualdade que o desigual tem. É a questão do atendimento preferencial. Por que a gente tem que tratar de maneira desigual no atendimento preferencial? Porque tem pessoas que, pela sua condição de saúde, necessitam ter prioridade no atendimento. Isso é tratar de maneira desigual por conta da desigualdade que aquelas pessoas têm, né? A pessoa idosa, ela tem preferência porque ela já esperou tempo demais em fila, né? Vamos colocar assim: a pessoa com deficiente, a gestante, a pessoa, o gordinho, né? O acima do peso, assim como eu, chega, eu tô com as papadas aqui que eu fico olhando assim, chega, toma um susto de tão redondo que tô, tá já com cara de ovo. Mas, tirando a resenha de lado, a brincadeira de lado, vamos lá. O que ele está dizendo aí nessa nossa primeira alternativa? Ele está falando de legalidade, ele está falando de moralidade, ele está falando de publicidade, ele está falando de eficiência ou ele está falando de impessoalidade? Hein, gente? O que é que significa você ser impessoal? Significa justamente você tratar de maneira igual a todos, independente do seu posicionamento político, do seu posicionamento religioso, do você gostar ou não dos outros. No serviço público, você tem que tratar todo mundo de maneira igual e não levar em conta seus gostos, seus ideais, né? Isso é a impessoalidade. Essa primeira alternativa está falando de que quem está atuando no serviço público não pode ser pessoal, não pode tomar decisões de acordo com a sua vontade. Eles têm que tratar todo mundo da melhor maneira possível e tem que ver também essa questão da desigualdade para poder você também usar esse atributo que é buscar a igualdade sendo desigual. Isso é o que a gente chama de isonomia. Tá claro, gente, às vezes eu fico falando e ninguém se movimenta, hoje não tem nenhum joinha aí para mim, hoje o que é que está acontecendo? Não estão aí com a gente não, eu só estou falando sozinho aqui e as telinhas de telefone lá estão paradas e vocês estão cochilando. Às vezes eu penso que vocês estão cochilando. Mas vamos lá. Então ficou claro, né? Aí a gente já tem aí que a gente vai ler as outras? Não, a gente vai primeiro analisar as alternativas. Letra B, a gente já viu que cai. E letra D também a gente vê que cai, né? Caiu 2 letras, 2 alternativas, né? A gente vai analisar. Olha, aqui na C e na E, a próxima alternativa ele está dizendo que é a 4. Vamos olhar na A, ele está dizendo que é a 5, né? Então, aí a gente vai ver, há uma tendência, uma possibilidade grande da próxima alternativa ser a 4. Qual é a 4? A publicidade, né? Por quê? Porque
a questão não vai querer que você termine na segunda alternativa. Ele quer que você ainda leia mais alguma coisa. Mas vamos analisar o que é aqui a alternativa 2, aqui o item 2. Garantia de todos ao direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso está com cara de legalidade, isso em pessoalidade a gente já tem, né? Isso está com cara de moralidade, isso está com cara de eficiência ou está com cara de publicidade? Garantia de receber informações, de ser transparente no serviço público. Isso é o quê? É a publicidade. Sendo a publicidade, a questão alternativa A também cai por terra. Ficamos com a alternativa C ou E. Aí o que a gente observa aqui? Olha aqui, nós somos eficientes e nós vamos buscar otimizar o nosso tempo na resolução da questão. A quinta, a gente precisa ler o próximo item, que vai ler hoje, porque aqui estamos em aula. Mas na hora da prova, você vai se preocupar com o item 3? O que é que vocês observam aqui? 5 na C, 5 na E, 5 na E, né? Tá vendo como é você fazer questão eliminando as alternativas? Você já observa. E a gente sabe aqui, a gente vai ler por questões didáticas aqui de aprendizado, né? Mas a gente já sabe que aqui é 5. É 5, né? Organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas de igualdade aos consumidores. É você ser eficiente, você usar bem os recursos que você disponha para prestar o melhor serviço possível aos nossos usuários, né? Que hoje a gente não, o serviço público está mudando essa distinção, está saindo de usuário para cliente. Os alunos são nossos clientes, os pais dos alunos são nossos clientes, o paciente no posto é o nosso cliente, o paciente da assistência é o nosso cliente também. Né? Isso é a nova administração pública, toda essa administração que vocês vão participar e vocês vão ser extremamente eficientes no seu dia a dia do serviço público. Então, vamos lá. Analisando as nossas alternativas, agora nós vamos decidir ou é C com 3 ou é E com 1, a próxima alternativa, né? Ou é uma questão de legalidade ou é uma questão de moralidade para definirmos a nossa letra. Quem já respondeu aí, vai colocando aí no chat aí, para a gente ver que está todo mundo antenado, todo mundo ligado, né? Alguém já respondeu? Cadê o chat? Ah, Luciene, muito bem. Luciene está topada no chat aí, ativa. Primeira, o que a gente tem no nosso item 4? O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da autonomia, da vontade, lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da dignidade da pessoa humana. E assim a aplicação horizontal dos direitos fundamentais das relações entre particulares. Na relação entre particulares, gente, o particular pode fazer tudo, até que existe uma lei que o proíba, ou o obrigue a fazer, né? Então, ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser por imposição legal. Esse é a questão
da legalidade na relação de particulares. E na relação com serviço público, qual é? É o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina. Você não pode fazer nada que não seja por determinação legal enquanto agente público, né? Um exemplo aqui no meu cargo público na Escola do Estado. É proibido, existe uma legislação que proíbe a escola de receber por qualquer documento expedido pela escola, declaração, transferência, boletim, a ficha de matrícula para aposentadoria, que as pessoas vão buscar na escola, é proibido a escola cobrar. Mas eu, secretário escolar, vou e cobro. Eu estou incorrendo em um ato contrário à lei, né? E esse ato contrário à lei vai fazer com que eu possa sofrer uma punição, não é isso? E já no, como particular, na relação com particular, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Me, eh, só não posso fazer aquilo que a lei proíba, né? Já como serviço público, eu tenho que fazer tudo o que a lei determina. Então, mesmo que a escola estivesse passando por uma necessidade, por uma emergência, estivesse precisando de fundos para ajudar, para fazer uma ação social, mesmo assim a gente lá não poderia cobrar nenhum documento, como de fato não há essa cobrança, né? Esse é o princípio da legalidade aplicado ao serviço público. Aqui está falando do princípio da legalidade, o nosso na coluna, e aí, o que a gente tem? A gente tem aqui nossa alternativa, letra E, e aqui na letra C, a gente consegue a solução. E aqui no nosso último item, nós temos a moralidade. A administração pública deverá agir com boa fé, sinceridade, probidade, ianeza, lealdade e ética. Eu quero ver se essa palavra está certa ou se eu, ao copiar e colar, eu copiei errado. Ah, mas é essa palavra mesmo, gente, essa palavra mesmo. Ela significa austeridade, delicadeza, autocontrole, né? São todas qualidades que a gente precisa ter no exercício do serviço público. É aquela mãe que chega com o filho braba porque o filho ficou reprovado. Porque antigamente os pais iam para a escola para ajudar a dar um carão no filho, né? Hoje vão querer dar carão no professor, infelizmente. Mas vai que muda, né? E a gente volta a ter nos pais bom senso, né? Bom senso de que a educação ela vem de berço. O letramento é que é na escola, né? Então a educação tem que vir de casa. Mas vamos lá, né, gente? Então a gente consegue aqui respondemos a questão 33 com a alternativa E como resposta, né? Alguma dúvida? Podemos dar andamento ou a gente volta a explicar alguma coisa da questão anterior se vocês não estiverem entendendo. Tá correto? Tá bacana? Podemos seguir? Tranquilo, né? Então vamos lá, vamos lá. Na 34, o princípio da legalidade aplicada à administração pública na sua relação com o particular proíbe a seguinte conduta. Na relação legal, na relação entre particulares e administração pública, proíbe a seguinte conduta, ele quer a conduta e é proibida, né? O interesse do coletivo está acima do interesse particular. Na relação entre administração e particular, a gente viu que isso é uma realidade.
o interesse coletivo sempre vai estar acima do interesse particular. A gente citou até na questão da desapropriação, na questão que o interesse coletivo sempre vai estar acima, né, do interesse privado. Pega um pouco d'água para mim, por favor. Então, letra A está correta. Na administração pública, na sua relação com particulares, existe o interesse coletivo sempre está acima do interesse particular. Letra B. A aplicação de penalidades se a relação entre... Obrigado. Se a aplicação de penalidades se a relação entre a administração pública e o particular for de natureza contratual. Natureza contratual, gente, por exemplo, o particular que tem um negócio e vende, consegue vencer uma licitação e fornecer produtos, serviços à administração pública. Ele obedece a um contrato. Se ele descumprir o contrato, o próprio contrato vai estipular penalidade por descumprimento daquele contrato. Então, essa relação contratual e haver penalidade nessa relação contratual é legal, sim. Existe e está definido em lei na relação de prestadores de serviço, de fornecedores ao poder público, sempre vai ser regido por um contrato e esse contrato tem que ser obedecido. Se você descumprir esse contrato, você vai ser punido, sim, vai sofrer punições, sim, vai ser penalizado. Na letra C, a aplicação de restrições ao direito de propriedade, ainda que previstas em lei. É aquela coisa da questão da desapropriação, né? Você é proprietário do terreno, mas o terreno precisa se abrir para fazer uma estrada, que vai ligar uma comunidade à outra, que vai ligar a comunidade à cidade, que vai diminuir, vai facilitar o trânsito, o translado de mercadorias, o translado da safra da agricultura. Tudo isso é necessidade e o bem coletivo acima do particular. Então, nessa relação de propriedade, é possível sim aplicar restrições de direito à propriedade, ainda que previstas em lei. Né? E está previsto em lei a desapropriação, está previsto em lei que a necessidade do poder público, em casos, o direito de propriedade é relativizado. Né? Então, na letra C também está previsto em lei. Aí na letra D, olha, a letra D nos deixa uma pulga atrás da orelha, ó. Aplicação de penalidade administrativa não prevista em lei. Né? Está na cara que a administração pública, na relação com o particular, não pode aplicar nenhuma penalidade que não esteja prevista em lei. Né? Essa é a nossa alternativa, essa é a nossa resposta. Né? Quando fala que vai aplicar uma pena, mesmo que seja administrativa, mesmo que seja civil, né, e ela não está prevista em lei, como é possível? Se a administração tem que fazer tudo aquilo que está definido em lei. Então, aqui a gente já tem a nossa alternativa, é a letra D. A letra D é aquela que na relação entre administração e particular não pode acontecer. Não é porque a administração pública está acima do particular que ela vai aplicar uma pena, uma punição que não exista lei para aquela punição. Vamos dizer que a administração multe alguém sem ter uma legislação por trás, sem ter uma lei que defina essa multa. É possível isso? Não é. Não é possível isso. Tudo de acordo com a lei. E na letra E nós temos que a administração, na sua relação com o particular, pode corrigir de correção de ilegalidade de ofício ou mediante provocação cometida pelo servidor no exercício das suas funções. A administração, ao saber que um servidor
cometer uma ilegalidade, ela tem que corrigir na hora, né? E quando ela fala de ofício é porque ela soube sozinha. Mediante a provocação é porque houve uma denúncia. Essa ofício, a administração soube, descobriu que houve um erro, que houve uma ilegalidade, o servidor cometeu um erro. Ao saber, o seu superior tem que corrigir imediatamente aquele erro. Se houver a denúncia, vai apurar a denúncia e, constatando a irregularidade, vai punir aquele ato também. Isso é legal e está dentro da previsão legal, sim. A relação da administração e particular é uma pequena revisão do princípio de legalidade na administração pública e sua relação com o particular. Vamos aqui na 35. Assinale abaixo a alternativa que melhor exemplifica uma conduta que atende o princípio da eficiência, né? A gente viu que o princípio da eficiência é a gente utilizar os meios e os recursos disponíveis para oferecer o melhor serviço possível naquelas condições que a gente tenha, né? Como diz o Mário Cortella, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto não tivermos condições melhores para fazer melhor ainda, né? É assim que a gente tem que pensar o nosso serviço público. Então, a alternativa, a 35, ela quer exatamente que a gente observe os exemplos e saber qual é a melhor que atende à questão do princípio da eficiência. Tá? Vamos lá. Na letra A, nós temos Marcos, tinha um prazo de 30 dias para concluir uma tarefa que sua chefia direta o havia incumbido e conseguiu atender ao prazo, finalizando com sucesso dentro dos 30 dias. O cumprir o prazo dentro o prazo foi estipulado e cumprir o prazo dentro dos 30 dias, não tem muita questão de eficiência, né? Por quê? Porque não tem muita questão de eficiência. Porque ele não fez mais do que o trabalho dele, né? Não teve nada excepcional que ele tenha economizado, que ele tenha prestado o serviço melhor para os seus clientes. Clientes tem um nomezinho, que é pagadores de impostos, né? Clientes pagadores de impostos, que somos nós quando vamos ser atendidos no serviço público, né? Então, o Marcos não fez nada, não teve nada demais, né? O Marcos tinha 30 dias para cumprir atender uma tarefa e fez. O que é que tem de mais nisso, né? Então, essa não é a nossa resposta. Na letra B, Miguel, tesoureiro de determinada secretaria municipal, encerrou o exercício de 2021, havendo executado apenas 73% do orçamento atual, permanecendo com 27% da verba guardada na conta bancária. Essa história de Miguel, a gente lembra daquela parábola dos tesouros, né? Aquele que pegou os tesouros e enterrou lá e devolveu ao patrão, ao bom patrão, o tesouro enterrado, né? Ele foi eficiente. Ele tinha um orçamento e ele não gastou esse orçamento, não atendeu, não desenvolveu o serviço público melhor. Né? Esse de guardar não é eficiência, pode ser incompetência. Né? No serviço público, se você tem um orçamento para administrar e você não gastar esse orçamento, não significa que você foi eficiente. Pode significar que você foi incompetente em gerir aquele recurso. Que aquele recurso está nas suas mãos, por quê? Porque você tem que aplicar para melhor desenvolver o trabalho
no seu setor. Está entendendo? É como o diretor que administra o caixa escolar. Aí ele falta material, falta estrutura física para a escola, falta impressora, falta papel, falta tinta de lápis branco, de quadro branco, falta apagador, mas sobrou recurso. Ele foi eficiente? Não, ele foi incompetente, né? Porque o trabalho foi prejudicado, precisou atender ao público, ao consumidor, né, ao cliente pagador de imposto melhor e não conseguiu. E, no entanto, sobrou dinheiro. O que é que significa isso? Ineficiência. É o contrário de eficiência aqui na letra B. Aí na letra C tem Ângela concluiu com êxito um procedimento licitatório que presidia cumprindo todas as etapas legais exigidas para a realização, culminando na contratação da empresa habilitada. Ângela fez o seu papel enquanto presidente da licitação, do procedimento que ela presidia. Ela fez o trabalho dela. O que é que fora da curva a Ângela fez para ser eficiente? Né? Que é o que a questão está perguntando, né? Sobre a eficiência. Qual o melhor exemplo que atende à eficiência aqui lembrando do princípio da eficiência, que é a utilização do recurso que vocês tenham disponível, seja material, seja humano, seja financeiro, para melhor desenvolver o seu trabalho, né, no seu setor público, no setor que você esteja trabalhando. Ângela apenas era presidente de um processo licitatório que conseguiu finalizar e contratar. Essa era a função da presidente. Né? Não teve nada fora da curva, nada excepcional que poderia ser destacado como eficiência, né? Então, a letra C não é a nossa resposta. A letra D. Sandra encerrou o ano de 2021 com um índice de assiduidade pessoal em 92%. A assiduidade pessoal, gente, não é eficiência. Assiduidade é obrigação. Nós só podemos faltar ao serviço público se nós tivermos uma justa causa. Sem justa causa, nós estamos cometendo um crime contra o serviço público, porque a nossa ausência vai prejudicar o atendimento do cliente pagador de impostos. Então, falar em assiduidade, eu tive 100% de presença, você não fez nada além da sua obrigação, meu filho, minha filha. É desse jeitinho, nesse modelinho. Não há nada a ser elogiado, a ser vangloriado, porque você está cumprindo o seu papel, é a sua obrigação no ato da sua posse, no ato de você ser nomeado, você ser empossado, você sabe que você tem que ir trabalhar naquele horário definido. Aí tem a particularidade do que, dependendo do serviço público, você tem um horário diverso. O pessoal que trabalha na saúde trabalha em escala, na emergência, por exemplo. Eles geralmente trabalham 24, folgam 72. O pessoal da segurança na Guarda Municipal também, quando trabalha 24, folga 72. Se trabalha 12 horas, folga 36, né? Mas isso é particularidade. O pessoal que trabalha nas escolas pode trabalhar manhã, tarde ou à noite, aí tem uma alternância de horário, tem dia que está à tarde, tem dia que está à noite, tem dia que está de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite, ou de manhã e à noite, isso varia, né? Mas isso é uma acomodação para o serviço público. Mas a frequência enquanto funcionário não é motivo de ser eficiente, né? A frequência é obrigação, né? E na letra E nós temos o exemplo, que possivelmente é a nossa resposta, mas vamos analisar o caso, né?
Jonatas concluiu, por meio de levantamento de preço, que o custo médio de aquisição de 10 computadores modernos para sua repartição seria 32 mil. Ou seja, Jonathan fez um levantamento de preço e constatou que para adquirir 10 computadores para o seu setor público, para o seu setor, para a sua repartição, computadores modernos, ele iria gastar 32 mil. No entanto, Jonatas negociou com o empresário e conseguiu fechar a compra de 12 máquinas em 28 mil reais. Olha o que o Jonathan fez. 10 computadores eram 32 mil, né, pelo levantamento de preço que ele fez. Ele foi negociar com o empresário, com a empresa, e conseguiu comprar 12 computadores pelo preço de 28 mil. Jonatas foi extremamente eficiente. Ele utilizou o recurso disponível, a capacidade que ele tinha, né? Qual é o recurso que ele tinha? A própria capacidade pessoal, né? O seu talento pessoal enquanto servidor público. E foi negociar, foi pechinchar com o empresário e conseguiu um desconto de 4 mil reais e esse desconto ainda conseguiu mais 2 máquinas além das que estava previsto comprar. Em vez de comprar 10, comprou 12. Então, o nosso exemplo de eficiência é o do coleguinha aqui, Jonatas. Intervalo, gente. 10 minutinhos para a gente tomar uma água, esticar a canela, ir no banheiro e retornamos daqui a pouquinho, viu? 10 minutinhos mesmo. Mas ficou claro, gente, essa questão 35, né? Quando à tarde tem menos gente, aí tem também menos interação, né? Mas eu quero ouvir e ter as reações de vocês também para a gente acompanhar e avaliar, né, gente? A câmera está fechada, eu não sei por quê, mas está fechada mesmo. Tá, estou me vendo tão pequenininho lá, não sei o porquê, nem sei como é que resolve, porque eu estou com o telefone da minha esposa, que o meu está ali carregando e não deu para utilizar. Mas aí, vocês estão ouvindo bem, estão visualizando bem os slides? Nando, Aí, oi. eu entendi, eu ouvi. Estamos ouvindo. Sim, tá. Esse princípio da eficiência vai ter sempre a ver com quem sabe melhor usar o dinheiro. Eita, Com certeza, com certeza. Mas não é o melhor usar o dinheiro, mas com o objetivo de melhorar o serviço, a qualidade do serviço, Luciane. Sim, eu entendi. Não é, De maneira errada, mas é isso aí, eu entendi. não é só o melhor usar o recurso, mas da melhor maneira para beneficiar o serviço público, o trabalho, para aprimorar, para melhor conduzir, entendeu? Mas é sempre nessa linha mesmo de pensamento, viu? 10 minutinhos a gente retorna já, viu, gente? Só tomar uma água e ir no banheiro, daqui a pouco a gente retorna.